Som. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro. Boa noite a todos. Boa noite. Que todos possam se sentir felizes aqui na casa de Deus, amém? Amém. Irmãos, é um motivo de alegria estar aqui de volta para repartir o pão, meditar um pouco sobre a palavra de Deus. Neste momento, irmãos, eu gostaria que os irmãos refletissem um pouco comigo no seguinte: na frase, irmãos, Jesus está voltando, isso lhe causa alegria ou isso lhe causa preocupação? Alegria, né? Você diz assim: gente, Jesus está voltando, o que vem no seu coração? Alegria, né? Sim ou não? Sim. Ah, é bom mesmo. Realmente saber que Jesus está voltando é um momento muito importante na vida de todo cristão. Se você é cristão, esse é o melhor momento. É o momento que você mais almeja. Não é verdade? Sim. Sim ou não? Um momento em que Jesus abre ali as nuvens do céu. Não é verdade, irmãos? Que você olhar assim e dizer: Jesus está voltando, gente. Vai ser um momento bom, sim ou não? Sim. Vai. Aí agora vem a segunda pergunta, e essa pergunta para você fazer uma reflexão interna. Se Jesus estivesse voltando nas nuvens do céu, você acha que você iria ou ficaria? Iria. Aqui como eu falei, é uma reflexão o quê? Interna. Igreja Adventista Irmãos, do Sétimo Dia do bairro O Álvaro. que eu mais Esse é o acredito professor Jonathan. é que nós iremos passar neste momento. Quando eu falo neste momento, sou eu, sou você, são os irmãos. A nossa vida, ela tem que ser uma vida de dedicação a Deus. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Nós temos que ter um relacionamento com Deus muito profundo. A gente precisa ter um relacionamento com Deus a ponto de nós confiarmos plenamente no poder de Deus. Porque quando nós, como seres humanos, como nós estamos querendo aqui, como nós somos conhecedores da palavra e como nós somos também anunciantes da palavra de Deus, a gente precisa viver o Evangelho em nossa vida. Sabe, irmãos, o Evangelho, ele não é uma coisa que eu só vou fazer quarta-feira, sábado e domingo. Não. O Evangelho é uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias. Sabe, não existe um momento em que você é cristão. Certo? Você já é cristão, então você tem que viver o cristianismo o quê? Todos os dias. Ah, John, mas isso é difícil. Realmente é. Mas a partir do momento em que eu me permito, a partir do momento que eu reconheço que sem Deus eu não sou nada, que sem Deus eu sou ninguém, então eu tenho que fazer o que, irmão? Sempre buscar a presença de Deus. Irmãos, na noite de hoje, nós iremos refletir sobre uma história que desde pequenininho nós ouvimos, principalmente quem é da igreja. Mas nós vamos refletir de uma forma em que nós possamos entender passo a passo o que estava acontecendo naquele momento. Ok? Nós vamos refletir sobre essa história e tirar algumas lições. Irmãos, eu convido todos vocês a abrirem no livro de 2 Reis. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro, Fortaleza, 2 Ceará, Reis, Nordeste, Brasil. Capítulo. Esse é o professor Jonathan. Capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no bairro de Álvaro. Irmãos,
Vejam só alguns, no livro de 2 Reis, capítulo 5, com a palavra de Deus aberta, nós iremos fazer uma oração ao nosso Deus, tá bom? Oremos assim: Santíssimo Deus, grandioso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, graças te damos por mais esse dia, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, graças te damos, Senhor, porque sabemos que irá se iniciar mais uma semana. Ó Pai, Senhor, esteja conosco e esteja também conosco no momento que iremos estudar a Tua Palavra. Agora que vamos estudar a Tua Palavra, ó Pai, que nós possamos sentir o Teu Santo Espírito atuando e o que venhamos a estudar aqui seja de acordo com a Tua vontade. Santo Deus, abençoa-nos, isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Pessoal, 2 Reis, capítulo 5, de quem nós vamos falar? Naamã. Tecnicamente seria Naamã, mas nós vamos ver essa história com outro olhar, tá bom? Verso 5, capítulo 5, verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei do que, irmãos? Da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de que, irmãos? De guerra. Porém, leproso. Ele era tudo isso, mas ele era o que? Leproso. Naquela época, a lepra não tinha cura. Hoje a lepra tem um outro nome, chama-se hanseníase. E hoje tem cura para hanseníase. Verso 2: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Agora vem um verso 3, e é nesse verso que é muito interessante. No verso 3 começa dizendo assim: Disse ela a sua o quê? Senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está onde? Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, entendam. Vamos prestar atenção e vamos trazer para o nosso contexto. Irmãos, quantos aqui já tentaram aprender um outro idioma? Já tentaram aprender outro idioma? Já, né? Geralmente na escola o idioma predominante para nós aprendermos é o inglês, não é isso? Atrelado ao inglês, coloca para a gente aprender também o quê? Espanhol, né? Irmãos, é fácil, sim ou não? Não, não é. É ou não é fácil? É. Leva mais ou menos quanto tempo assim para você entender, compreender? Só para você compreender, não é nem falar não, é só compreender, dizer, eles estão falando sobre isso. Demora em torno de 3 a 4 o quê? Anos? Eu ia dizer meses, mas já sei que está no anos. Então pronto, né? É anos. Então, ou seja, se você estudar todo dia, vai demorar em torno de uns 3 meses até você entender. Eles estão falando sobre isso, estão falando sobre aquilo. Então, ou seja, leva um certo tempo, sim ou não? Leva. Só que olha o contexto em que nós estamos. Essa menina, ela não foi convidada a ir para a Síria. Essa menina, ela não veio de livre e espontânea vontade para a Síria. Aquela menina, ela estava em Israel, longe da Síria. Aquela menina viu o exército sírio matar vários dos seus, digamos assim, conterrâneos. O exército sírio entrou em Israel e matou muitas pessoas. O exército sírio, ele incendiou casas. O exército sírio, ele acabou
com a cidade de Israel, mais precisamente Samaria. Então o exército sírio levou ela como cativa. Creio eu que o exército sírio não foi carinhoso com ela. Creio eu que o exército sírio não disse: vamos, olha que coisa legal. Ela deve ter sido amarrada, ela deve ter sofrido, ela deve ter sido espancada. Ela andou muito provavelmente a pé de Israel até a Síria. E quando chega lá na Síria, é outro o quê? É outro idioma. É outra cultura. E então aquela menina, que até então estava na casa dela, agora está sendo vendida como escrava. E ela não estava sendo vendida como escrava para qualquer pessoa. Ela estava sendo vendida como escrava para o herói de guerra, o quê? Sírio. O principal responsável por ela estar ali. A pessoa que comandou, que articulou e que executou toda a tragédia que ela estava vendo até então. Muito provavelmente ela deve ter sido separada dos pais. E então ela é cativa, a Bíblia fala que ela é cativa, na casa da mulher deste homem. Irmãos, se você estivesse no lugar dela e soubesse que essa pessoa, ou seja, o seu Senhor, está com lepra, você iria achar bom ou ruim essa notícia? A pessoa que lhe tirou da sua casa, que fez com que você se tornasse escrava, está com lepra. O que você iria achar disso? Ofensivo, não? Só que aquela menina, ela, muito provavelmente, ela foi educada desde criança sobre o caráter de Deus. Muito provavelmente, desde criança, ela deve ter ouvido dos seus pais, ou dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas ali, sobre o Deus de Israel. E talvez aquela menina também saiba das maravilhas que Deus de Israel tem feito. E o mais interessante, sabe o que é? É que apesar dela ser escrava, apesar dela ter saído da cidade, apesar dela ter aprendido um outro idioma na marra, ela mesmo assim, ela tinha um princípio de ajudar os Aquela menina, apesar dela ter tido todo esse sofrimento, ela ainda gostava de Naamã. A ponto de ela dizer o seguinte: ó, quem dera se o meu Senhor estivesse aonde? Em Samaria. Porque lá, com certeza, Eliseu, que era o profeta na época, com certeza ele restauraria o meu Senhor. Ela só disse. O que deve ter acontecido? A mulher de Naamã chegou para Naamã e disse: Naamã, a criada que veio lá de Israel, ela disse que tem um homem que, lá em Samaria, que pode lhe curar. Porque ela disse que o Deus dela pode curar isso daí. E aí Naamã fica com aquilo na mente. E Naamã chega para o rei sírio e diz o seguinte: olha, a criada
que eu peguei lá de Israel disse que o Deus de Israel, ele pode me curar da lepra. Ele tem um homem lá que é profeta e que vai curar a minha lepra. Perceba o que aconteceu. Irmãos, aquela pequena criada, talvez estivesse sofrendo muito, ela pregou o evangelho. Ela falou do nome do Deus de Israel. Ela disse e ela acabou pregando para a esposa de Naamã, para Naamã e agora para o rei de quem? Da Síria. Apenas com o seu quê? Comentário. Irmãos, entenda, pregar o evangelho, você não precisa vir para um culto e ficar falando da Bíblia. Pregar o evangelho é muito mais do que isso. Às vezes o seu modo de falar já prega o evangelho. Às vezes uma atitude que todo mundo está esperando que você faça como o mundo faz e você não faz, você está pregando o evangelho. Às vezes, quando você diz um não para algumas atitudes em que o resto do mundo diria sim, você está pregando o evangelho. Você está fazendo a obra de Deus. E aquela criada, talvez na sua simplicidade, talvez na sua inocência, falou o seguinte: ó, se o meu Senhor tivesse lá em Samaria, com certeza o homem de Deus iria o quê? Curar. Isso é fé. Talvez ela nem conhecesse Eliseu, só apenas ouviu falar de suas histórias. Mas ela tinha plena convicção que o Deus, Criador do universo, iria atuar. Irmãos, da mesma forma, da mesma fé que essa criada teve, nós também temos que ter hoje. Às vezes na nossa vida cotidiana a gente esquece de que Deus está do nosso lado. Às vezes a gente tenta fazer as coisas com nossas próprias mãos e se esquece que é Deus que controla tudo. Às vezes a gente precisa entender que os problemas da nossa vida vêm justamente para que nós possamos nos fortalecer. Tem gente que, eu estou na igreja e está vendo esse problema para mim, acho que eu vou sair da igreja. Não, não é. Porque se você está aqui nessa terra e está tudo bem com você, você não tem o gosto de ir para o céu. Irmãos, vamos ser sinceros, o ser humano ele gosta de comodismo. Se aqui na terra estivesse tudo bem, se não tivesse nada de ruim para o ser humano, você acha que ele desejaria o céu? Não. É por isso que às vezes Deus permite nós passarmos por certas situações, para que a gente possa entender que o nosso mundo não é esse. Irmãos, o nosso mundo não é esse. Nós precisamos entender que estamos nesse mundo, ok? Temos que fazer as coisas desse mundo? Temos que pagar contas? Temos que pagar os impostos? Temos. Mas o nosso subconsciente, ele sempre tem que ser o subconsciente de quê? De que o nosso mundo não é esse. Às vezes nós vemos notícias escabrosas na televisão, certo? De coisas horríveis que aconteceram, e a gente fica com medo, fica espantado, mas a gente precisa entender o quê? Isso é profecia. Sabe, quando Jesus Cristo diz que para o fim dos tempos o amor de muitos iria se esfriar, é isso que nós estamos vendo. O amor das pessoas está esfriando cada vez mais. E isso, irmãos, é anúncio da volta de Cristo. Então, quando nós vemos coisas desse tipo que acontecem na televisão, certo? O último grande acontecimento que eu vi foi a questão do furacão Milton, né? Que, meu Deus, vai devastar tudo, não sei o quê. Irmãos, entenda, isso é profecia. Tem que acontecer. É o anúncio da volta de Cristo. Então, quando você vê uma coisa dessa na televisão, ou quando você saber de coisas, né, que estão acontecendo em volta do mundo, e que você espante-se, você olha assim: meu Deus, como é que alguém pode fazer isso? Mas lembre-se, o subconsciente tem que dizer o quê? Jesus está? Vamos ouvir, Jesus está? Voltando. Jesus está voltando. Você precisa se ligar nisso. Você precisa estar atento nisso. Irmãos, não se engane. O próximo passo da humanidade é o ecumenismo.
Se você não sabe o que é isso, é quando todas as igrejas vão se unir, vão ser igreja só. Todas não, porque vai ter pelo menos uma que não vai se aliar a isso. Todas as igrejas, tudo está se encaminhando para quê, irmãos? Para que haja um ecumenismo. E quando houver um ecumenismo, significa que Jesus Cristo está às portas. Porque a nossa vida tem que ser uma vida dedicada à pregação do Evangelho. Mesmo em situação de cativa, aquela menina pregou sobre o poder de Deus. Mesmo que Naamã tenha feito tudo de ruim na vida daquela menina, ela quis que o poder de Deus agisse na vida de Naamã. Isso é muito difícil, irmãos. Isso é se esvaziar do ego. Isso é se esvaziar do eu e enxergar como o meu opressor. Mesmo sendo o meu opressor, ele merece o quê? Uma redenção. A história todos nós já conhecemos. Para você ter ideia, escorrendo um pouco mais do capítulo 5, você vai ver que o rei da Síria manda uma mensagem para o rei de Israel. Vamos aqui para o verso 6. Verso 6 diz o seguinte: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cures de sua lepra. Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Verso 8. Gente, o verso 8, ele é sensacional. O verso 8, ele é incrível. Olha só. Ouvindo, porém, Eliseu, aí tem uma vírgula, né? Porque agora vem o apóstolo, vai explicar quem era Eliseu. Diz o seguinte: homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer, não é que ele foi lá no palácio, ele mandou dizer de onde ele estava. Diz o seguinte: mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta onde? Israel. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou aonde, irmãos? Na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não foi receber Naamã, chefe do exército da Síria, responsável direto. Se Naamã quisesse matar Eliseu ali, ele matava. Chefe responsável do exército da Síria mandou, o rei de Israel mandou Naamã ir direto na casa de Eliseu. Eliseu nem saiu de casa para receber Naamã. Eliseu fez o quê? Mandou um mensageiro. Mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás o que, irmãos? Irmão Naamã era servo de Deus. Versículo 6 é assim, ó: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: não, essa aí quem mandou, essa carta aí quem mandou foi o rei da Síria. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel.
Aí quando ele fala meu servo, é o rei da Síria dizendo, ó, o meu servo Naamã está indo aí para você curar. Não. Era o servo do rei da Síria. E aí, irmãos, dito isso, verso 11. Naamã, porém, muito se o que, irmãos? Indignou-se. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se atear em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar, e a lepra restauraria o leproso. Não são coberturas Abana e Farfar, rios de Damasco lá na Síria, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não, porque todas as águas de Israel, não poderia eu levar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com que, irmãos? Indignação. Verso 13. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, isso quem é que está dizendo? São os oficiais de Naamã falando para Naamã. Meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas ele te disse, lava-te e ficará limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão quantas vezes? 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como carne de uma e ficou o quê? Irmãos, quando ele fica limpo, Naamã volta lá para Eliseu e aí ele diz o verso 16. Porém ele diz, isso aqui é Naamã dizendo, tá pessoal? Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei com ele para que ele o aceite, mas ele recusou. Desculpe, irmãos, era o verso 15, desculpe. Verso 15. Voltou o homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço o que, irmãos? Que em toda a terra não há Deus, senão em quem? Agora, pois, te peço, aceite o presente que te dou. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro, Irmãos, Álvaro verso Eide. 15, ele diz, você viu a transformação de Naamã? Você ouviu o que ele disse? Ele disse assim, ó, em toda a terra não há Deus, senão aonde? Irmãos, Eliseu não precisou nem sair de casa. Eliseu, ele mandou uma mensagem para o rei e mandou uma mensagem para Naamã. Dias depois, Naamã estava reconhecendo que só existe Deus aonde? Em Israel. A gente está falando, não é de qualquer um, a gente está falando de uma nação que dominou outra. Naamã, ele poderia muito bem ter ouvido essa mensagem da esposa dele, ele disse assim, Israel, o Deus de Israel vai me livrar da lepra. A gente acabou de destruir Israel, aí o Deus deles é que vai me salvar. É sério isso? Ele poderia ou não poderia ter pensado assim? Mas sabe o que é, irmãos? Quando a gente está passando por um momento muito difícil da nossa vida, certo? Quando a gente olha para as coisas que Deus tem feito na nossa vida, quando a gente percebe que é Deus que está no comando,
a gente precisa entender que coisas desse tipo acontecem. Nós temos aí duas pessoas que eram de Israel. A primeira era cativa, a segunda era Elias, profeta. A cativa, mesmo na situação de adversidade, ela acreditou no poder de Deus. E mesmo vivendo numa casa em que ela era escrava, ela foi pelo seu Senhor. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que ela, por mais que a situação dela não fosse a melhor do mundo, mas ela tinha empatia. E ela sabia que lepra ninguém deseja para ninguém. E nós temos também Eliseu, homem de Deus, profeta. Se você vê alguns capítulos antes da história de Eliseu, Eliseu andava com Elias. E Elias e Eliseu eram um moço dele, né? Então quando Elias é levado aos céus no redemoinho, Elias joga a capa dele para Eliseu. Porque antes Eliseu, em vez de pedir riquezas para Elias, em vez de pedir, né, coisas que o mundo tem, coisas que o mundo pode dar, né? Eliseu poderia pedir ser muito rico. Eliseu poderia pedir muitas terras. Naquela época, ter muitas terras era sinal de riqueza. Hoje em dia também é. Mas Eliseu não fez isso. Eliseu só pediu porção dobrada do Espírito. Eliseu fez o ferro flutuar na água. Não foi ele que fez, foi o poder de Deus, óbvio. Mas neste momento foi através de Eliseu que o ferro flutuou na água. E dentre outros milagres. E então Naamã chega para Eliseu e diz o seguinte: olha, eu trouxe isso aqui, ó, tudo é presente. Se você for ler a história toda, no capítulo 5 toda, você vai ver que Naamã chegou lá, não chegou com mãos abanando, chegou com ouro, chegou com várias coisas, sabe, vários presentes. Sabe o que Eliseu disse? Tão certo como vive o Senhor, que eu não vou o quê? Aceitar. Porque Eliseu, ele sabia que não foi ele que fez. Ele foi só o quê? O instrumento. Assim como eu e você, a gente também é só instrumento. Se a gente ora por uma pessoa e essa pessoa conseguiu a graça que ela estava querendo, não foi não foi eu que fiz isso. Não foi. Foi a minha hora. Foi o poder de Deus, através da minha oração, que fez isso. Porque a oração intercessória, ela tem poder. Creio eu que quando Naamã saiu da sua comitiva, talvez aquela criada tenha orado a Deus para que tudo desse o quê? Tudo desse certo. Nessa história toda, quem se sentiu mais aliviado, além de Naamã, foi o rei de Israel. Foi ou não foi, irmãos? Porque já imaginou se Eliseu não cura Naamã? Aí o resto da cidade ia-se embora. Sabe por quê? O rei de Israel, ele estava muito longe de Deus. Quando você está muito longe de Deus, coisas ruins acontecem, você se desespera. Por quê? Porque você está muito longe de Deus. Aí você se desespera, você sabe fazer. Quando você está perto de Deus e coisas ruins vêm para você, eu sei que isso é muito difícil, irmãos. Sei que eu não estou na pele aqui de ninguém, mas eu também tenho os meus problemas e também tenho as minhas lutas. Mas quando você está perto de Deus, o seu subconsciente, ele logo lhe vem à mente um hino. O seu subconsciente logo vem à mente o quê? Situações piores que você já passou. E que Deus estava ali e lhe ajudou.
Não é verdade? Porque você está o quê? Está perto de Deus. Você está ali vivendo, mas você não quer os bens da terra. E foi exatamente isso que Eliseu fez. Eliseu não quis os bens que a terra poderia dar. Para você ter ideia, os presentes que Naamã trouxe dava para Eliseu sustentar ele e acho que umas 2 gerações dele. Era muita coisa. Mas ele disse não. Ele disse não, porque para Eliseu que ele já tinha o baixo, que era a porção dobrada do Espírito. Irmão, não estou dizendo aqui que é para ninguém ir trabalhar, não. Não entenda isso, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que viva, faça suas coisas, atinja os seus objetivos, seus sonhos, mas se lembre, aqui é só por um momento. O que a gente está vendo aqui, vivendo aqui, é só, digamos assim, uma fase. Porque o nosso reino mesmo não é esse. O nosso reino mesmo é o reino que Deus está preparando para nós. Aí esse sim é o nosso reino. É quando a gente vai estar lá com Cristo. Aí a gente pode perguntar para Eliseu: Eliseu, mancho, lá, mano, foi na tua casa, não foi nem receber o cara, mano. Não faz isso, mano. Não é verdade? Eliseu, mancho, o cara foi lá, tu nem saiu de casa. Mandou foi o teu moço lá. Agora me falhou a mente o nome do moço. Geazi, né? Bom, obrigado, viu, mano? Mandou foi o Geazi. E a gente vai ver outros grandes, que estão relatados na Bíblia. A gente pode ver Oséias. Você já leu, irmão, a história de Oséias? Irmãos, Oséias foi um instrumento mesmo de Deus. Se você tiver um tempinho na sua casa, leia o livro de Oséias. Você vai ver que Deus pediu cada coisa para Oséias e ele fez. Por que ele fez? Porque foi Deus que mandou. É uma coisa completamente absurda. Mas Oséias o que? Fez. A gente vai ter contato com Jeremias, que também foi outro, quase contemporâneo de Oséias. E dentre outros, se a gente pegar também, pegar um mais recente, a gente pode pegar Lutero, a gente pode pegar Jan Hus, pegar Jerônimo. Pessoas que tiveram coragem, pessoas que estiveram ali, fé. A gente pode pegar uma das fundadoras da nossa igreja, que é a Ellen White. A gente poder conversar com a Ellen White, Thiago White, com Andrews também. Então assim, pessoal, estar no céu vai ser muito bom. Todos esses personagens que eu falei, eles são incríveis, têm histórias incríveis. Mas nenhum deles se compara a Jesus Cristo. Gente, nós vamos ver Jesus face a face. Você tem noção que é isso? Você poder olhar para o olho de Jesus e dizer: meu Deus, eu estou aqui. Não é? É não, irmão. Você nem consegue imaginar uma cena dessa. E outra, vai ter uma multidão esperando, né? Mas essa multidão não vai estar nem assim, digamos assim, com pressa, porque a gente vai ter a eternidade toda para fazer isso. Então assim, gente, são coisas que estão no porvir, e quando a gente ouve, aquece o nosso coração, não é verdade? Quando a gente ouve histórias como essa, a gente fica se imaginando: nossa, como é que vai ser, né? Nós lá debaixo da árvore da vida, deve ser gigantesca. A gente vê, quem aqui já viu uma sequoia? Alguém já viu uma sequoia? Não? Vá na internet depois e coloque árvore sequoia. Você vai ver que passa um carro, irmão. Um carro no tronco de um.
um carro. Imagine a árvore da vida. Se a sequoia que sobreviveu até hoje, num mundo cheio de pecado, é do tamanho que é, imagine a árvore da vida. São coisas que vão ter lá no céu. Aí, tá lá no céu. Só que antes de você ir para o céu, vai ter um momento muito triste. Muito triste mesmo. Antes de você ter toda essa alegria no céu, você vai ter um momento em que é um momento de purificação da terra. Porque não pode haver alegria completa, plena, felicidade plena, se houver ainda o pecado. Não tem como, não dá. Então o pecado ele precisa ser extinguido. Porque aí quando o pecado se acabar, morrer, aí sim, todos nós vamos estar o quê? Livres do pecado. A gente vai estar livre de tudo de ruim que aconteceu nesse mundo. Tudo de ruim, causador, também vai morrer. Tudo vai acontecer. O pecado vai se acabar ali, vai acabar, ter um fim. Quando o pecado tem um fim, aí pronto. Aí a gente pode ter todo esse momento que eu falei para vocês. E o momento triste, que vai ser o momento da purificação do pecado, da terra. Infelizmente, todo mundo que estiver atrelado ao pecado vai ter que participar de uma maneira mais empírica da purificação, digamos assim. Porque, irmãos, não se engane, a Bíblia afirma, e se ela afirma, porque vai ser verdade. Naquele último dia vai ter dois grupos: os que aceitaram a mensagem e vão para bocas do Cordeiro, e os que rejeitaram. Aqueles que até ouviram e tal, mas preferiram ficar com o mundo. Infelizmente, quando esse dia chegar, se possível nós, os salvos, se possível todos os que estão aqui, dentro dessa igreja nesse momento, iremos estar na cidade santa. Mas do lado de fora, nós iremos ver, talvez entes queridos, talvez pessoas que já estiveram nesses bancos, talvez pessoas que a gente queria muito que estivesse do lado de dentro, mas vai estar do lado de fora. E através de um espelho, nós iremos ver. E talvez irá passar na nossa mente tanto que eu falei, tanto que eu lutei por você. E aí você vai ver lá do lado de fora. E então você vai ver esse momento. E aí o Cordeiro anuncia a purificação da terra. No momento começa a cair fogo e enxofre do céu. E aí você vê aquele seu ente querido começando e participando da purificação da terra. Vai ser um momento muito triste, irmãos. Vai ser doloroso. Mas a Bíblia afirma que Jesus irá enxugar dos nossos olhos toda o quê? Toda a lágrima. Irmãos, isso vai acontecer. Assim como nós também não podemos colocar mais amor no coração das outras pessoas, a gente pode só instigar. Assim como a gente não pode ir contra a profecia, porque é profecia, a gente pode só apenas fazer com que a profecia não se cumpra em nós. Então, irmãos, entenda, aquele é o momento. E esse é o momento de verdade. Isso vai acontecer. Talvez saindo daqui você vai fazer qualquer outra coisa, mas saiba, isso vai acontecer. E isso pode acontecer muito rápido ou devagar. A gente não pode acrescentar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos na nossa vida. Então, irmãos, sempre viva o Evangelho.
aquela menina, ela tinha muitos motivos para estar revoltada com Deus. Aquela menina poderia nunca mais fazer uma oração. Aquela menina tinha motivos suficientes para dizer que Deus a abandonou e que nunca mais iria adorar a Deus. Mas ao invés disso, ela se agarrou mais a Deus. E que nós também possamos fazer a mesma coisa também. Não se engane. Todo mundo vai passar por dificuldades. Talvez em alguma esfera da sua vida. Talvez não na financeira, mas talvez na emocional. Talvez não na emocional, mas talvez na financeira. Talvez não nem na financeira e nem na emocional, mas sim no relacionamento, no trabalho. Ou saúde, enfim. Todos nós vamos passar por isso. E que nós possamos ter o mesmo pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Em um determinado momento, eles estavam em frente ao rei Nabucodonosor, e eles disseram o seguinte: rei, o senhor não precisa tocar de novo, não precisa. Porque se o Deus que eu sirvo quiser me livrar das tuas mãos, Ele vai me livrar. E olha que nessa época eles já eram cativos. Ele vai me livrar. E fica sabendo, ó rei, que mesmo que Ele não queira me livrar, eu ainda não vou adorar essa imagem aí que você fez. Sabe o que é isso, irmão? É fé demais. É a certeza plena de que a vida aqui, ó, não é nada comparado ao porvir. É a certeza de que você pode colocar o que você quiser, né? Há um melhor, não sei o que, nada se compara ao céu. Nada se compara ao céu. Então, eles colocaram isso em mente, no subconsciente, e viviam a vida. Que nós possamos também fazer a mesma coisa. Colocar isso no nosso subconsciente. Nada é melhor do que o céu. Nada é melhor do que o céu. Nada. Ah, mas saiu um novo lançamento aqui, você vai ter uma casa com vista para o mar, você vai entrar dentro do mar, vai sair do mar. Nada se compara ao quê? Ao céu. No céu também vai ser tudo restaurado, irmão. Eis que faço nova todas as. Então, se é todas as coisas, o mar também vai estar lá, né? Se não tiver, também não tem problema não. A gente fica com o rio, né? De águas cristalinas, também não. Irmãos, agora eu vou encerrar a mensagem. Que nós possamos iniciar essa semana com um novo capítulo nas nossas vidas. Se você é adventista desde berço, assim como eu, nós possamos nos lembrar que estamos passando por dificuldade, estamos passando, mas o céu é o objetivo. É difícil, é complicado, é renúncia todo dia, é isso. Mas é isso. Até Jesus voltar, é isso. Você que não é adventista de berço, já teve uma outra vida e tal, os prazeres, irmão, entenda, nada é melhor do que o. Se você está aqui, é porque você sabe que a concorrência não é boa coisa. Se você está aqui, é porque você já sabe que de onde você veio não traz nada. Ah, mas é legal lá aquele momento, tal, tudo. É, mas nada se compara ao Senhor. Nada se compara ao Senhor. E com essa certeza de que nada se compara ao céu, eu convido a todos os irmãos aqui presentes a ficarmos em pé e juntos, uma só canção, nós vamos cantar um hino. Esse hino está na coletânea Adoradores, eu não sei se é um, se é dois, me falha a memória agora, mas o nome do hino é Lá no Céu. Esse hino vai ser o hino que nós vamos cantar com plenos pulmões. Esse é um hino em que você vai fechar o seu olho e você vai se imaginar
no dia da volta de Jesus. No dia em que tudo que de preocupação, boleto, coisas, contas, impostos, tudo vai se acabar. E é naquele dia que Jesus estiver voltando. E quando você vê Jesus, pronto, acabou tudo. Pode vir o que for. Eu só quero o meu Salvador. Você vai cantar agora sim. Você vai fechar os olhos, vai cantar de olho aberto. Escolha o que você vai fazer. Mas cante como se você estivesse indo lá. Ok? O hino lá no céu. Valeu, Jesus. Eu ao mesmo